Gente, há algumas semanas a gente tem falado sobre a questão do soltar para manifestar, né? O soltar quer dizer desapegar do resultado, não tentar controlar as variáveis do processo, tá? Não tentar controlar a forma como o seu objetivo vai chegar até você. Isso que a gente tem trazido aqui como soltar. E o soltar tem sido, na minha experiência, aquilo que mais tem funcionado, tá? Eu compartilhei com vocês aqui a questão de dinheiro inesperado que surgiu na minha vida, né? Quando eu precisava, e eu fiz ação na direção que eu queria e soltei, né? Só que até algum tempo atrás eu já entendi essa questão do soltar, eu já entendia de forma inconsciente ainda, eu não tinha tanta a clareza, né, de que a gente soltando, a gente desapegando do resultado, apenas escolhendo aquilo que a gente quer experimentar, fazendo um movimento na direção daquilo e desapegando do resultado, eu já sabia que isso funcionava para mim, né? Porque como eu também já compartilhei com vocês, desde a minha infância é assim que eu tenho co-criado na minha vida sem saber. Né? Eu sempre fui uma co-criadora inconsciente, né? Que é aquela pessoa que cria, que manifesta o desejo, só que não sabe como, né? Manifestou até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu me considerava uma pessoa de muita sorte, né? Que muitas coisas boas aconteciam comigo. Algumas pessoas, amigos, falavam isso pra mim, então eu me considerava uma pessoa sortuda, porque realmente vários desejos que eu quis muito aconteceram. Então eu sempre fui uma co-criadora inconsciente. Hoje, estudando o processo de criação intencional da realidade, estudando as leis de criação, as leis divinas, eu entendo que eu fazia intuitivamente as coisas lá atrás da mesma maneira até chegar ao objetivo, né? E então, gente, dentre a maioria dessas cocriações, né, que aconteceram lá na minha infância e adolescência, eu sabia que eu tinha uma ação limitada no mundo, né, porque eu dependia dos meus pais, eu era ainda menor de idade, não tinha muito poder de ação, porém a minha imaginação era muito aguçada. Eu via as coisas nas novelas, né, eu lia as coisas nos livros, eu queria viver aquilo, então eu imaginava vivendo aquilo, eu tinha diálogos mentais, como se fosse uma cena na minha cabeça, né, eu interpretando os personagens, porque naquela época era a única coisa que eu podia fazer. Eu sabia que eu ia realizar tudo isso que eu queria lá na frente, quando eu pudesse ter mais ação no mundo, né? Quando eu pudesse ter meu dinheiro e tal. Então eu já estava escolhendo que tipo de trabalho que eu queria, eu já estava escolhendo como que eu gostaria de viver, eu gostaria de morar sozinha, eu gostaria de trabalhar numa grande multinacional. Isso tudo eu escolhi lá atrás, quando eu não tinha nenhum poder de ação. Por quê? Porque eu já sabia que ia acontecer. Então eu desapegava do processo, do como, né? E só sabia e tinha certeza daquilo que eu queria viver e ia fazendo as coisas e as coisas iam acontecendo para mim. Então, quando eu conseguia, eu me considerava uma pessoa de muita sorte, né? A gente sabe hoje em dia que sorte a gente faz, né? E depois desse período, eu comecei a perceber que essa questão do soltar, do desapegar do processo é uma coisa muito complicada, realmente é uma coisa muito complexa, principalmente para quando a gente está vivendo uma situação muito crítica, né, que a gente precisa ali de um resultado, a gente precisa ali de uma solução imediata, e é complicadíssimo a gente controlar a nossa mente para desapegar, né, porque é a nossa mente, gente, que bloqueia ou que facilita o processo de manifestação, a gente sabe disso, né? A gente sabe ali que tem a mente consciente, que é essa mente que a gente percebe o ambiente à nossa volta através dos nossos 5 sentidos. É essa mente que a gente experimenta a vida, né? E escolhe o que a gente quer viver e o que não quer. Porém, é a mente subconsciente, que é a maior parte dela, né? 95% é essa subconsciente, é a mente que contém o programa. Que tem os programas ali que estão rodando na nossa cabeça, tá? Que vão ali fazer manifestar a nossa vida, nossas crenças, né? E aí, quando você quer viver alguma coisa e você tá buscando, só que na sua mente subconsciente,
não acredita, né? Tem crença negativa, acredita que é muito complicado, que é muito difícil, e você tá ali tentando só para ver no que vai dar, né? Eu escuto muito isso. Ah, eu vou fazer esse concurso só para ver no que vai dar. Ah, eu vou fazer, vou dar um currículo, botar um currículo nessa empresa, mas não sei, vamos ver o que vai dar. Cara, não vai dar em nada, né? Porque se você não tem uma intenção, se você não tem um desejo claro, objetivo, se você não já vivenciou pelo menos uma vez aquilo ali na tua vida, aquilo que tu quer viver na tua imaginação, se você realmente não sabe o que quer e tá jogando pra tudo quanto é lado, infelizmente eu tenho mais notícias pra você. Você vai receber somente aquilo que você acredita ser possível para você, tá? Não tem Deus, não tem milagre que aconteça quando a sua mente subconsciente bloqueia você, te coloca numa vibração não condizente com aquele objetivo, né? Você tá fazendo uma ação, mas você não acredita que aquilo ali vai acontecer, ou só por um milagre. Então, a tua energia, a tua vibração colocada naquele ato tá incongruente, tá? Com o que você quer conscientemente. Então, a tua mente consciente que é uma coisa, mas o teu subconsciente tem dúvida, então não bate. Então não tá alinhado. Então não tem conexão. E para ver conexão com fontes superiores, para você acessar as ideias, acessar energias que vão te levar aos poucos até onde você quer, você precisa ter alinhamento. Não adianta estar desalinhado. Mente consciente quer, mente inconsciente diz que não é possível, então não tem alinhamento. Você não vai acessar os melhores caminhos para você. Agora, quando você sabe o que quer e você acredita, você sabe que vai conseguir aquilo, custe o que custar, em algum momento da sua vida você vai conseguir, né, independente do tempo que vai levar, pronto, deu match, tá? Você tá alinhado, então você tem conexão direta com as forças superiores que vão inconscientemente, né, te levando ali a fazer algumas coisas, a ter algumas atitudes, comportamentos que vão te levar até onde você quer, que foi o que acontecia comigo lá atrás. Eu era congruente, tanto no meu consciente, eu sabia o que eu queria, quanto na minha cabeça, né? Que eu não tinha crença, eu só sabia que quando chegasse o momento, quando eu estivesse na idade adulta, eu ia conseguir viver aquilo, porque eu confiava plenamente nas minhas capacidades, né? Então eu estava alinhada. E aí, como consequência, eu conseguia as coisas vinham pra mim, né? Como se fosse milagre, né? E as pessoas achavam que eu tinha sorte. Aí, quando eu cresci, eu comecei a perceber que que os objetivos foram ficando mais complicados. Principalmente depois que eu tive meu primeiro filho, o segundo, né? A gente começa a ter medo da vida, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe que quando você é livre, é só você mete as caras, você faz, você quebra a cara, você não tem medo de errar na grande maioria das vezes, né? Porém, quando você tem filho, aí o buraco é mais embaixo, né? Quando os seus filhos dependem de você, o seu medo eleva a um nível muito alto, tá? Então, eu falo isso porque foi o que eu vivi, né? Apesar dos meus filhos me impulsionarem a querer viver mais, a querer conquistar mais coisas, ao mesmo tempo, o medo também cresceu. O medo de não dar conta, o medo de não conseguir suprir as necessidades básicas deles. E esse medo me trouxe um monte de consequência, né? Um monte de coisa negativa para minha vida. E eu só realmente consegui voltar ao meu padrão de criadora premium, né? Quando eu comecei a chegar ao fundo do poço e largar tudo, sabe? Algumas histórias eu já contei pra vocês, né? Que eu tive uma falência financeira há 10 anos atrás, eu fiz um monte eu tive um monte de ações, assim, que deram tudo errado, baseado nas crenças que eu tinha, né? Então eu fui fazendo as coisas baseadas nas crenças, acabou dando tudo errado, eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei endividada, e aí todos os meus medos vieram à tona, né? Se manifestaram no plano físico. Então, quando eu vivi aquilo ali, depois que eu passei, eu fiquei em desespero, eu fiquei doente, mas chegou um ponto que eu simplesmente larguei de mão, sabe? Eu simplesmente pensei assim, cara, eu não sei o que fazer, sabe? Eu simplesmente, sinceramente, gente, do fundo do meu coração, eu cansei de lutar, de tentar achar uma solução, de ficar envergonhada porque meu nome estava sujo, de ficar envergonhada por não conseguir pagar o cartão, a fatura do cartão. Aquilo ali era a primeira vez na minha vida que tinha acontecido, então
eu fiquei realmente assim, sem chão, totalmente desesperada. E aí depois de um tempo eu vi que as coisas chegaram a um patamar baixo, né? E continuaram ali naquele patamar. Eu larguei de mão, eu comecei a querer entender o porquê que eu cheguei àquilo ali. Eu já não estava querendo resolver a questão mais, porque eu não sabia como resolver, não tinha como resolver, né? Na minha cabeça não tinha como resolver. Então eu comecei a buscar, ao invés de focar ali no problema, eu comecei a buscar o porquê que eu tinha chegado àquilo ali, né? E foi quando começou todo o meu processo de despertar, de entender crenças, de entender comportamentos que a gente tem durante a vida, comportamentos de manada, né? A gente segue a manada, a gente segue o padrão ali das pessoas, né? Nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive, então a gente tende a seguir os mesmos padrões de comportamento. Então eu fui entendendo, começando a estudar, e as coisas começaram naturalmente a se resolver. As coisas começaram naturalmente a encontrar soluções, tá? Ou as soluções vinham até mim. Então, você não precisa chegar ao fundo do poço, tá? Porque quando você chega ao fundo do poço, você larga de mão, porque você não tem realmente mais saída, não sabe o que fazer, você chora, reclama com Deus, reclama da vida, não sei o quê, e aí você solta. Você não precisa chegar nesse fundo do poço para desapegar, tá bom? Quando você começar a perceber que existe uma questão que você não está conseguindo resolver, aquilo está te fazendo mal, já sabe que o processo de criação intencional da realidade, ele é acelerado quando você desapega. Então você tem que ter artimanhas ali para enganar a sua mente, tá? Porque é ela que te bloqueia, ela que te deixa para baixo, ela que te mantém ali no teu estado ali medíocre, mediano, né? Padrão ali para você. Então você tem que contornar os teus pensamentos de forma que eles não te mantenham mais no padrão, mas que pelo menos você suba o padrão da tua mente. Não precisa pular de alegria, viver, amar todo mundo e tal, não precisa. É só você elevar um pouco mais a tua vibração daquela que você tá hoje, tá? Então, quando eu sinto que eu, por exemplo, tô passando por um momento que eu preciso de mais dinheiro, por exemplo, o que eu faço? Eu lembro de tudo que eu já vivi, de todas as criações maravilhosas que eu vivi no meu passado. Eu começo a repetir para minha mente que eu sim sou uma pessoa abençoada, que eu tenho uma equipe lá no plano superior que está o tempo todo me ajudando, até mesmo quando eu nem sabia essa coisa de lei da atração, de vibração, quando eu não entendia nada disso, eu já manifestava. Por quê? Porque tem seres cuidando de mim, tá? Então, agora que eu tenho consciência que eles existem, eu tô deixando nas mãos deles, tá? E aí, sempre quando vier aquele pensamento negativo com relação ao assunto, você desfoca a tua atenção, você preste atenção nas tuas sensações. Sei lá, se você tá lavando louça, sente o calor ou o frio da água, né? Se a água tá gelada, se a água tá mais quentinha. Começa a perceber a sensação do teu pé no chão. Olha só, mexe o teu pé no chão ali, faz movimento, olha, eu tô sentindo. Comece a olhar detalhes na parede, no azulejo. Assim, desfoque, gente, de forma mais ridícula que for. Desfoque a tua atenção daquele assunto que a tua mente, que o tempo todo tá voltando, sabe? Faz isso e começa a relembrar. Não, eu tenho uma equipe que tá me ajudando. Olha só, o dia tá lindo hoje. Nossa, esse azulejo é tão bonito. Olha só como é que, né? Quem fez esse azulejo? Caramba, que legal. Nossa, esse aqui tá tão bonito hoje, tá tão arrumadinho, né? Gente, é assim que você adestra a sua mente para focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Você tem que saber controlar a sua mente, tá? Porque quando você desfoca um pouquinho do assunto, a tua energia, a tua vibração já fica um pouco mais leve e já é o suficiente para aquilo ali que você tanto quer resolver, para que soluções, para que pessoas, para que alguma coisa aconteça que vai te levar um pouco mais perto da resolução daquilo que você quer, sem precisar chegar no fundo do poço, tá? Comece a perceber quanto mais cedo possível a tendência da tua mente, sabe? Porque os Abraham Hicks falam que o que é melhor, né? Você parar um carro numa ladeira, né? Ele tá lá em cima o carro. O que é mais fácil? Você parar o carro quando ele tá começando a se mover na direção da ladeira,
ou quando ele já desceu, tá pegando embalo até lá embaixo. Com o qual das duas opções é mais fácil de você parar o carro? Obviamente, quando ele ainda está lá em cima, começando a se movimentar. Então, você tem que fazer exatamente isso com os seus pensamentos. Quando você começar a perceber, você tem que estar presente, tá? Não se deixar levar pelo dia a dia, não se deixar se dominar pelo inconsciente coletivo. Quando você começar a perceber que os teus pensamentos estão te levando para um lugar que não é legal, você já para ali mesmo, tá? Você para, você pensa, você não precisa falar cancela, você não precisa ter nenhum ritual, é só você identificar e focar em outra coisa, na hora, tá? Controle a sua mente para poder ter acesso às respostas dos planos superiores, tá? Se renda a isso. Saiba que você sozinho não vai conseguir resolver nada. Você sozinho é limitado, você é humano, você não enxerga de cima. Quem enxerga de cima é o teu eu superior, é a tua centelha divina. E você precisa estar em conexão com ela para que as coisas venham facilmente para você. Você não precisa resolver tudo. Solte para Deus, entregue para Deus, né, que a gente fala, que Ele sabe os caminhos, que o teu centelha sabe o caminho, tá? Então, quando você começar a perceber que o carro tá indo lá em cima na ladeira, você foca rapidamente em outra coisa, tá? No som do cachorro lá fora, no seu gatinho, no seu filho, nos planos que você tem para o futuro, porque você sabe que vai conseguir, tá? Porque você está no caminho, no processo, você já entende as leis universais, você já sabe que você sozinho não é capaz de nada, mas que você sempre tem ajuda divina quando você permite, quando a sua mente permite, você sempre tem ajuda, tá? Se convença disso e tente não deixar a tua mente pegar um embalo negativo, porque aí realmente, quando o carro começa a descer, aí não tem mais como. Por mais que você tente ali segurar o carro, você só vai piorar a situação. Você vai resistir cada vez mais, vai aumentar a situação, porque tudo aquilo que a gente resiste persiste, então você só vai jogar para debaixo do tapete e não vai resolver nada, tá? Quando o carro estiver já descendo ladeira, você já tá muito mal, tá se sentindo mal, vontade de chorar e tudo, se entrega, chora, esperneia, reclame com Deus, culpe todo mundo, tá? Mas por um momento apenas, tá? Após desabafar, após chorar, após colocar tudo pra fora, você respira e volte ao seu equilíbrio. Gente, essa é a melhor forma que eu encontrei, que eu tenho encontrado esses dias de voltar ao meu equilíbrio, de entender que eu não sou nada sem a minha centelha, que eu sou apenas um avatar, que eu sou apenas um veículo para minha consciência experimentar o mundo e que eu tenho total poder de escolher qualquer experiência que eu queira viver, desde que eu consiga domar a minha mente, porque é somente ela que bloqueia tudo na nossa vida, de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que a gente aprendeu como o certo, a verdade da vida, que não existem verdades, tá? Existem apenas meias verdades, existem apenas percepções diferentes da vida, baseado nas crenças, na programação que a gente recebeu lá na nossa infância, tá? Então, você já sabe, você tá aqui, você entende isso, então você tem que focar em não deixar a sua mente te levar ladeira abaixo, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative todas as notificações e fique sempre atento aos próximos vídeos que eu trago aqui, insights, experiências, coisas que eu passo no meu dia a dia também e compartilho com vocês, porque eu também tô no processo junto com vocês, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!